Gênesis capítulo 8. Desde o começo da série de Gênesis, que foi em novembro do ano passado, no jardim intermediário, o segundo jardim, que havia uma dúvida. O que faria eu quando chegasse em Gênesis capítulo 8? Por quê? Talvez 30% dessa igreja ou 20% entenda. 4 anos atrás, auge da pandemia, igreja vazia e ainda era o jardim pequeno, a garagem presbiteriana do jardim. Eu preguei um sermão em Gênesis 8, que falava exatamente sobre aquele contexto difícil que passávamos. A grande maioria não estava aqui. Mas eu me perguntava, quando eu chegar nesse texto, o que é que eu vou fazer? Uma das hipóteses que eu ventilei seria pegar todo o estudo e a exegese, mas aplicar de outra forma. Era isso que eu estava tentando fazer. Mas Deus, Ele tinha outro propósito. Porque se aquela mensagem ela foi consoladora para um momento difícil, Ele traz ela hoje, mais uma vez, porque ela será usada por Deus para nos consolar. O que nós devemos fazer, enquanto as águas do dilúvio baixam, enquanto as águas da provação permanecem, enquanto estamos nos sentindo sozinhos e ilhados, enquanto estamos sofrendo a consequência de um mundo que está debaixo das consequências do pecado. O que fazer enquanto isso? Há uma resposta nesse texto. Nós iremos considerar ele de forma muito parecida, mas diferente, é claro. Novamente ouviremos Deus nos instruir a respeito de como agir enquanto as águas estão baixando. As crianças, eu já deixo o desafio, tá certo? Nós iremos agora para o último texto que fala sobre o dilúvio e a ideia de que Noé e seus filhos estão na arca e a água vai baixando, eles vão esperando. Eu quero que você imagine o que Noé estava fazendo nesse momento. Sentado, esperando, cuidando de um animal, olhando na janela. Use a sua criatividade. Se fosse você dentro da arca, esperando a água baixar, 150 dias, o que é que você estaria fazendo? Depois mostre a papai e mamãe e converse sobre isso, que tem momentos que a gente tem que esperar. Tem momentos que a gente precisa olhar as águas baixando e confiar em Deus. Vamos fazer o seguinte, é um texto de 22 versículos. Leremos somente os 5 primeiros e ao longo da exposição a gente lê o resto, tá certo? Acompanhe comigo a leitura, com fé e com esperança que Deus falará conosco nessa noite. Lembrou-se Deus de Noé. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam escoando continuamente sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17, ao 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Vamos orar, vamos pedir para que Deus fale conosco nessa noite. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é luz, que é direção, que é salvação para nós. Te pedimos nesse momento, diante da nossa grande necessidade, se apiede de nós, Pai. Nos dê instrução, nos dê direção, fortaleça a nossa fé, traz graça ao nosso coração. Por meio da Tua palavra, nos consola, nos fortalece, para a Tua glória, para a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Isolados na arca, confinados, trancafiados,
Sentimos falta de tocar o chão como outrora fizemos. O cheiro, o verde, nos falta. Respirar o ar das montanhas, correr em campo aberto, abraçar a criação. O mundo de antes, ele invade a nossa mente, ele castiga a nossa imaginação, traz imagens de saudade. Mas ouvimos o barulho das águas do lado de fora, e aquilo afasta a ilusão de normalidade. As águas permanecem, o dilúvio ainda persiste. Até onde a vista alcança, a paisagem continua proclamando hostilidade a nós. Não encontraremos repouso seguro fora da arca. Enquanto as águas não baixam, precisamos esperar. Precisamos nos aquietar. O ontem ficou para trás. Conforme a arca segue o seu percurso e avança, o amanhã também não desponta ainda. O percebemos como incerto, líquido, volúvel. Há tanto a fazer, há tanto a explorar, há tanto a construir, mas os projetos estão suspensos, pausados, ou no mínimo, desacelerados. De dentro da arca, nós avistamos os planos de outrora, e eles se distanciam de nós cada vez mais. Os nossos braços são curtos para os alcançar. Às vezes nós tentamos gritar por eles, mas a voz se transforma em eco, mas um eco que é frágil e não tem poder de trazer de volta o que se foi com as águas. A imensidão revela a nossa impotência, e o nosso clamor parece não ser atendido. Enquanto as águas não baixam, esperar torna-se um imperativo incômodo, mas necessário. Nós não temos outra opção. Higienizamos a embarcação, alimentamos os animais, conversamos com os poucos tripulantes, mas nada disso, na verdade, é distração suficiente para as longas horas que circundam um mar aberto diante de nós. Cedo ou tarde, é preciso encarar o silêncio do dilúvio. Cedo ou tarde, é preciso encarar o caminho submerso. Cedo ou tarde, é preciso perceber que a nossa pretensão de controle está sendo engolida, mas que dessas águas podem sair algo bom. Só precisamos da orientação de Deus para isso. Enquanto as águas não baixam, eu preciso recorrer ao Deus que as fará baixar e que me ajudará a viver na vida depois do dilúvio. Como já mencionamos aqui nas semanas passadas, o dilúvio é um evento histórico redentivo tão poderoso e tão forte, que 3 capítulos de Gênesis falam sobre ele, e cada um deles vai dar uma aplicação diferente para nós. A primeira aplicação foi tipológica, escatológica, o fim. O dilúvio como prenúncio de uma nova criação que ainda virá. Semana passada nós vimos o dilúvio sobre o aspecto soteriológico, salvação. O dilúvio nos ensinando sobre o Deus que salva e como Ele salva, a salvação que opera nos abismos. Hoje, já estava programado por Deus. Nós nem sabíamos. Mas a abordagem desse último capítulo, ela é mais existencial. Ela diz respeito ao dilúvio como um momento em que as consequências são tão dolorosas de viver no mundo caído, que parece que nós ficamos sitiados, isolados, que parece que nós não temos muitas opções ali, e que nós precisamos esperar que aquelas águas baixem para que uma nova normalidade surja diante de nós. Em momentos assim, precisamos de instrução, e o dilúvio também pode nos ensinar, sob a inspiração de Deus,
como devemos agir enquanto as águas não baixam. Você já viveu alguma experiência assim? Você está vivendo alguma experiência assim? Não há o que fazer, não há para onde correr, e às vezes você tenta, mas só há mar ao seu redor. O que nós precisamos é encarar o silêncio do dilúvio. E encarando o silêncio do dilúvio, ouviremos a voz do Deus que cavalga sobre a tempestade. Ele falará conosco nessa noite. E Ele vai nos lembrar, e Ele vai nos mostrar que enquanto as águas baixam, nós precisamos considerar 3 verdades muito importantes. A primeira é que Deus não esquece do seu povo, verso 1 até verso 5. Enquanto as águas não baixam, lembre que Deus não esquece do seu povo. Enquanto as águas não baixam, segunda verdade, do verso 6 ao 19, eu e você precisamos lembrar que Deus conduz o seu povo. E enquanto as águas não baixam, eu e você precisamos lembrar que Deus se agrada do seu povo. 3 verdades que nos ajudam enquanto as águas não baixam. A primeira delas, Deus não esquece do seu povo. Eu gostaria de pedir à cooperação da igreja que nós lêssemos a uma só voz dos versos 1 a 5 mais uma vez, e depois nós observaremos essa verdade tão preciosa nesse texto para as nossas vidas. Lembrou-se Deus o mar, ele é usado para simbolizar várias coisas. Culturas do passado, por exemplo, simbolizavam o caos a partir do mar, e a gente já falou sobre isso na série de Gênesis. O mar também é símbolo de distância, né? Quando o Apocalipse diz que não haverá mais mar, é porque não haverá mais distância. Deus vai acabar com isso. O mar também representa grandeza ou imensidão que nos dá a nossa devida proporção. Um copo de água eu tenho nas minhas mãos, e aquilo me dá uma ilusão de controle. Faço com ele o que eu quero. É uma ilusão de controle. Quando me refiro a quantidades menores de água, talvez uma piscina, eu ainda me encontro numa posição confortável ali dentro, a depender do tamanho e da profundidade. Mas quando nós nos colocamos em mar aberto, quando nós contemplamos aquela água que vai até o fim da vista, talvez olhando de cima, vai-se embora, abençoado. Talvez olhando de cima, com uma câmera ou um drone, você perceba como o mar é imenso e como nós somos pequenos. Diante da imensidão do mar, a sensação de ser um grão, ela cresce. Nós somos pó. O mar é imenso. Acontece que Deus, Ele amou tanto esse pó que Ele se fez homem. Nós não estamos sozinhos no meio da imensidão. Essa pode ser a sensação que assaltou o coração de Noé algumas vezes. Você já parou para pensar nisso? O mundo todo está debaixo das águas do juízo. Há uma embarcação que fica ali, perdida no meio de todo aquele oceano, e é solitária e única. Pense assim comigo, que 150 dias se passaram somente depois que as águas pararam. Choveu 40 dias e 40 noites. Depois disso,
ainda houve 150 dias que as águas não baixaram. 5 meses. Como é que o coração de Noé não foi assaltado em alguns momentos por alguma dúvida, angústia ou incômodo? Será que eu estou sozinho nesse mar tão imenso? Eu, minha família, somos poeira, somos pó no meio da imensidão. É interessante que o capítulo 8, como desfecho dessa saga e como fim do dilúvio, ele começa com algo fantástico. Lembrou-se Deus de Noé. Sobre essa informação, eu quero te trazer algumas reflexões aqui. Mais de um autor bíblico, comentaristas, como por exemplo Sidney Greidanos ou Bruce Waltke, que eles fazem análises literárias, eles apontam que a história do dilúvio é um quiasmo. Você lembra o que é isso? É uma figura da literatura hebraica, onde basicamente o começo da história se conecta com o final, e depois cada ponto vai se conectando com a sua contraparte, até que você vai afunilando uma verdade no meio. Exemplo. O começo do relato do dilúvio fala que Deus se desagradou do povo. O final do dilúvio, capítulo 9, que a gente vai ver semana que vem, a vida pós-dilúvio, diz que Deus se agradou. Olha aí as pontas. Depois nós temos Deus anunciando que lançaria água, e nós temos nesse relato as águas descendo. Veja, vai afunilando. Quando nós estamos diante do quiasmo, a pergunta importante é: qual é o centro? Na literatura comum, o final do texto, a conclusão é para onde a gente olha, né? Vá para a conclusão, leia depois, leitura dinâmica, talvez você não precise nem ler o resto. Onde é o centro da história aqui de Noé? Exatamente, capítulo 8, verso 1. Na estrutura quiásmica que vários comentaristas bíblicos fazem, o verso 1 do capítulo 8 é o centro da narrativa. É a informação teológica mais importante da história. Eu te lembro que a gente discutiu semana passada. A informação mais importante dessa história não é o juízo, não é a condenação, não é as águas que machucam e que ferem. Deus lembrou de Noé. Essa é a parte mais importante da história. Que Deus castiga, que Deus larga a mão de quem é rebelde, que a maldade que há nesse mundo, todo mundo sabe. Alguns tentam fugir disso, mas a verdade, essa aí é factível e concreta. Mas a boa nova de esperança, a boa nova de salvação, o escândalo da graça é que Deus lembra-se de alguns de nós. Deus lembra-se do seu povo. Deixa eu falar sobre isso mais um pouco aqui. Por lembrar, a gente pode ter uma impressão extremamente errada desse texto. Conversava com alguém essa semana que disse que uma pessoa ficou internada, ia ser só um dia e o médico esqueceu de dar alta, a pessoa ficou 2, 3 dias ali. Será que foi isso que aconteceu? Deus deixou ali Noé e a sua descendência no navio, foi resolver outras coisas no universo, estava tendo um problema lá em Júpiter. Ele foi resolver para aquelas bandas, depois, eita rapaz, Noé. Deus não é distraído a tal ponto, tá certo? Calvino vai dizer que essa suposição é absurda. 150 dias e aquele barco não virou. Deus não tirou os olhos em nenhum momento daquela embarcação. Ele cuidou daquela embarcação. O lembrar aqui não é oposição ao esquecer. Sabe o que o lembrar aqui significa? Na sua tradução mais literal do termo no hebraico, é alguém que leva em consideração um acerto anteriormente feito. Nossa, que definição boa, esclareceu tudo agora, pastor. É a ideia que ele considerou um pacto, considerou uma aliança. Ilustre com o casamento. Nós fazemos muitas coisas e nós vamos cumprindo as nossas obrigações, mas existe um momento assim que o marido olha para a aliança, olha para a sua noiva, lembra dos votos e promessas do casamento. Conversamos com os noivos essa semana sobre isso. E por causa daquilo ele é movido a agir. O lembrou-se Deus não significa que ele havia esquecido. O lembrou-se Deus não é uma oposição à inação.
O lembrou-se Deus fala da motivação e do pensamento que veio na mente de Deus quando ele interviu. Deus olhou para Noé, Deus olhou para o seu povo, Deus se lembrou da aliança. Ele disse: agora eu vou agir. Essa palavra deveria consolar e confortar os nossos corações. Ela não implica dizer que nós não teremos tempestades. Como é que eu iria mentir para vocês dizendo isso? Não implica dizer que nós ainda não sofremos as consequências de estar no mundo caído. Ainda existe morte, dor e pranto aqui. Mas a boa nova desse texto é que tem momentos que Deus olha para mim e para você, sobre os olhos da aliança da salvação. Ele diz: esse é meu povo, esse é meu filho, é a noiva de Jesus Cristo. Eu vou intervir. Que isso traga esperança para a tua alma e para o teu coração. Deus lembra, Deus cuida. Se você está numa aliança com Deus, no momento certo Ele vai intervir. Agora, claro que isso não significa intervenções imediatas no seu cronograma e no seu tempo. Veja como demorou, né? 150 dias, depois mais 40. Veja como foi o processo, olha o que o texto vai dizer. O verso 1 pode trazer a impressão que foi muito rápido, né? Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais selváticos e domésticos, fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Parece que foi imediato. Mas aqui é como se fosse um resumo sumário. A partir do verso 2, vai haver mais detalhamento de como foi esse processo. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu. Primeira coisa, fecha a torneira. A copiosa chuva parou. Essa foi a primeira coisa. Agora veja, se você tinha água sendo despejada por tantos dias, se fecha, a água permanece. A água não baixou de nível ainda, esse foi só o primeiro sinal. Quando a chuva parou, já era sinal que Deus estava agindo em favor do seu povo. Mas só a chuva parar talvez não tenha gerado esperança ainda. Deveria. Verso 3. As águas iam escoando-se continuamente sobre a terra e minguaram a cabo de 150 dias. Ou seja, no dia que parou de chover, um processo começou e levou 150 dias. Mas cada dia as águas iam escoando de pouquinho em pouquinho. Até que, verso 4. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Eu quero que você perceba que do parecer de Deus, da lembrança de Deus, e para a hora que a terra ficou seca, passaram-se mais de 6 meses. Talvez nessa noite, você se questione: Deus está lembrando de mim? E por que Ele ainda não olhou para o meu sofrimento e não atendeu a minha oração? Deus está lembrando de mim? E por que eu só olho ao redor e só vejo água? Meu irmão, perceba a chuva que para. Perceba o nível da água que vai baixando devagarzinho. Daqui a pouco você vai sentir o navio encostando no topo de uma montanha. São coisas pequenas, são sinais sutis que a gente deve perceber, e assim nós encontraremos o cuidado de Deus. Há cuidado de Deus, até mesmo quando Ele silencia antes de falar. Há um padrão na Escritura, tá certo? Todas as vezes que Deus chegou com grande provisão, e com grande salvação, e com poderosa redenção, antes houve silêncio. Êxodo capítulo 2. O povo de Deus começa a clamar porque está no Egito escravizado. Parece que Deus esqueceu deles. Aí o que o texto vai dizer? Deus lembrou-se e trouxe um libertador para salvá-los. Esse é um padrão das Escrituras. Antes da vida do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, nós tivemos 400 anos de silêncio profético.
Uma criança nasce, um bebê chora, Deus ouviu o seu povo e interviu. Quem disse isso foi Maria no seu cântico. Deus lembrou. O silêncio de Deus é o prenúncio para a graça de Deus, para a salvação de Deus, para a redenção de Deus. Sabe quando o marido ou a esposa fica muito quieto e desconfiado, e você sente que ele lhe abandonou, que está distante, mas na verdade ele está preparando uma surpresa, ou está preparando algo. Por vezes nós nos sentimos assim com Deus. Mas as águas vão baixar. Um dia, Deus disse que vai acabar com o próprio mar, e não é o mar literal. Não tem problema nenhum em ter praias no novo céu e na nova terra. Se você ler esse texto assim, deixa eu tranquilizar o seu coração. Vai ter praia. A gente vai com o pessoal da igreja para a praia aproveitar sem pecado, né? Sem tubarão lá em Recife. Quando se fala que o mar vai embora, é que vai embora a solidão e a distância. É que vai embora o dilúvio de sofrimento que existe nesse mundo. Ele vai embora. Deus vai acabar com isso. E não só no fim. Aqui Ele já tem gotas de graça, consolo e esperança. Aqui Ele já põe fim a tempestades. Aqui Ele já cuida do seu povo. Ele lembra. Agora nós precisamos sempre nos apropriar dessa verdade. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: você lembra que Deus lembra de você? Essa é a grande pergunta. Eu não tenho dúvidas que Ele lembra. Eu não tenho dúvidas que Ele cuida. Eu não tenho dúvidas que até quando Ele se cala, Ele está agindo de forma providencial para que você perceba a sua intervenção. O problema é que por vezes eu não lembro que Ele lembra. Eu sinto que eu estou sozinho. Eu me entrego ao desespero das águas. Eu sou ferido pela solidão do dilúvio. Mas Ele é tão bom que Ele te trouxe aqui nessa noite para lembrar disso. Ele lembra de você. Se você tem uma aliança com Ele, Ele não vai te abandonar nesse mar de sofrimento. Agora deixa eu fazer uma aplicação importante, tá certo? Nem todos que estão nessa noite aqui possivelmente têm essa aliança. E eu não posso te prometer que Deus vai lembrar de você. Aqueles que estavam na arca, Deus lembrou, Deus salvou, Deus socorreu. Os que estavam fora, não. Você tem uma aliança com Deus? Ou para você essa é uma palavra muito forte? Você precisa considerar isso, tá certo? Não saia daqui enganado, não. Se você não tem uma aliança com Deus, você não tem esperança. Todas as palavras que eu disse de consolar aqui não se aplicam a você ainda. Por favor, se desespere. Mas se desespere para a salvação. Procure ajuda. Eu quero ter uma aliança com Deus. Ele não rejeita. Mas entenda, sem aliança não há salvação. O dilúvio vai triunfar. Com a aliança, as águas vão baixar. E enquanto as águas não baixam, que o povo de Deus lembre que Ele se lembra de nós. Em segundo lugar, enquanto as águas não baixam, que o povo de Deus lembre também que Ele nos conduz. Deus conduz o seu povo. Versos 6 a 19 é um pouco mais extenso agora essa parte do texto, e eu vou ler de forma alternada com você, tá certo? Do 6 ao 19, vamos ler juntos? Ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela que fizera na arca. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. À tarde,
Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. Então esperou mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não retornou a ele. É interessante que a gente conta essa história às nossas crianças. Que foi isso, Letícia? A gente conta às crianças e a gente imita a pomba. Eu acho que foi isso que a Letícia fez. O que aconteceu? É até o 19. E eu pensei que eu estava imitando uma pomba. Vamos continuar a leitura, irmãos. No verso 13. Letícia. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava diante dele enxuto. Todos, por favor. Então disse Deus a Noé: os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como o gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Não posso olhar para a Letícia durante o resto da pregação. Nós contamos essas histórias às crianças, imitamos pombos. Mas temos aqui lições tão preciosas, irmãos. Porque pense no dilema que acontece aqui. Certamente todo mundo olhava para Moisés. E quantas pressões Moisés não sofreu? Ei, Moisés. No caso eram os filhos, né? Ei, pai. E aí, hein? Quando é que esse negócio vai... Quando é que... Eu disse quem? Oh, meu Deus. Ei, Noé, quando é que essa água vai baixar? Quando é que a gente vai poder descer? Esse plano está certo mesmo? Deus está falando contigo? Imagina as pressões que Noé sentia, né? Liderar no meio da tempestade é difícil. Essa é uma verdade para os pais que precisam criar famílias no meio da tormenta. O tema do nosso estudo de casais. É verdade para a igreja, né? Pastorear no meio da tempestade é difícil. É verdade para todos nós. Agora, a grande esperança que tem nesse texto é que, por um lado, Moisés vai conduzindo Noé vai conduzindo a situação aqui com prudência, com fé, com paciência. Mas Deus é que vai conduzindo Noé. É Deus que conduz o seu povo. Vamos ver as duas coisas, tá certo? No texto. Primeiro, olha Noé, como ele vai conduzindo com muita sabedoria a situação. Depois que ele percebe que as águas estão baixando, né? O que é que ele faz? Ele espera 40 dias. Meu Deus, que paciência, né? Mas já pensou o que está acontecendo aqui? Noé administrava a esperança. Aqueles que administram esperança precisam ser comedidos para não ficar frustrando a esperança. Ele espera 40 dias para não ter erro. Ele não queria ficar arriscando, entendeu? Depois de 40 dias, então, o que é que ele faz? Ele vai pela janela e ele solta um couvo. É interessante que a gente ensina essa ordem às crianças, mas sabia que existem outras histórias e relatos que fazem a ordem inversa. O mito babilônico, por exemplo, diz que primeiro vai a pomba, depois vai o couvo. Aqui a escritura ganha, na lógica, porque o couvo vai mais longe. Primeiro é o couvo, depois é a pomba. Ele solta o couvo, né? É isso que vai dizer o verso 7. O couvo ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois é que ele solta a pomba. A ideia dele é que a pomba poderia trazer
algo do mundo recriado que sinalizaria para eles que havia vida de novo. Só que da primeira vez a pomba vai, ela não acha nada e ela volta para a arca. Que decepção, né? Lembre, quem administra a esperança precisa ser prudente para não secar o estoque rápido demais. Moisés espera mais 7 dias. Já pensou a mulher de Noé? Você substitui aí na mente, tá certo? Vamos fazer assim? Facilita a minha vida. Já pensou na mulher de Noé? Homem lento. Manda logo essa pomba, rapaz. Sempre demora a fazer as coisas que eu te peço. Eu peço as coisas e ele fica, ó. Noé esperou 7 dias para soltar a pomba de novo. Estou justificando a demora dos homens, não. Depois de 7 dias, ele não queria arriscar, ele não queria frustrar, ele solta a pomba. Dessa vez sim, a pomba vem e traz um ramo de oliveira. O ramo de oliveira indicava exatamente isso, a vida está brotando lá fora de novo. A gente já pode sair. Olha a condução aqui como foi sábia. Olha a condução como foi dedicada. O verso 13 vai dizer que as águas secaram sobre a terra. Então Moisés remove a cobertura da arca e viu que o solo estava enxuto. O que é que ele faz agora? Chegamos, bora pessoal, sai todo mundo, sai pelo amor de Deus. Levem para lá esse elefante, não aguento mais esse bicho. Abra a arca, bota esse cabo para ir embora. Ele não faz isso. Ele não desce da arca. Eu te pergunto, se você estivesse no lugar de Noé, será que você ainda ficava na arca depois desses dias todinhos? Olha o que o texto vai dizer. No verso 15. Ele só sai depois que Deus diz: Noé, agora você sai. Obediência à palavra de Deus. E é interessante que a partir desse momento que vai dizer, a ordem vai dizer: sai da arca, verso 16, tua mulher, teus filhos, as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo, de todas as espécies. É a ordem de Deus para que o plano agora continue. O verso 18 vai repetir as mesmas coisas. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher, a mulher dos seus filhos. Para que essa repetição? É para dizer que Noé obedeceu estritamente o comando de Deus. Porque no fim, Noé não era o capitão da embarcação. O capitão era Deus. Noé não era o líder daquela expedição. Era Deus. Foi Deus que projetou a arca da salvação. Foi Deus que fechou a arca da salvação. Foi Deus que abaixou as águas do dilúvio. Foi Deus que autorizou a saída da arca. É Deus quem conduz o seu povo. Usa homens. Precisamos de homens sábios, pacientes e prudentes. Precisamos de boas pessoas para nos liderar. Mas é Deus quem conduz o seu povo no meio da tempestade. 2 verdades aqui que precisam ser observadas. Primeiro, se você tem alguém que lhe conduz, agradeça. Às vezes pode ser alguém que te peça para esperar. Agradeça. Talvez fosse muito mais fácil para Noé dizer: sem cães de fé, deixa-me aperrear, vá, saia. E o que é que eles iam encontrar lá fora? Só morte. Se você tem sido conduzido por meio de líderes piedosos, na sua família, na sua igreja, onde for, isso é graça. Agradeça e ore por eles. Ao mesmo tempo, uma palavra aqui para os pais, uma palavra para os líderes da igreja. Não depende de nós, depende de Deus. É Ele que dá a ordem, é Ele que dá o comando, é Ele que dá a direção. Tem hora que a gente não sabe o que fazer. Você está preparado para ouvir essa verdade? Tem hora que a gente não sabe o que fazer. Mas a gente é lembrado em textos como esse que é Deus que conduz o seu povo. Tem hora que o pastor não sabe nem a diferença de Moisés e Noé. Ainda bem que é Deus, por sua palavra, que diz: vá, pare, volte, abra,
saia, ande. Nós precisamos de lideranças na casa e na igreja que sejam submissas à palavra de Deus. Ser submisso a alguém que confia na sua própria sabedoria e que quer governar por suas próprias palavras, em si, é um dilúvio de infortúnio. Ser conduzido pela palavra de Deus, instrumentalizada na vida de pessoas piedosas, é esperança. É saber que Deus está nos conduzindo. Eu pergunto nessa noite a você mais uma vez: quem é que conduz a sua vida? Você é o capitão da sua embarcação? É você que escolhe a direção? É você que decide o momento? É que você que diz a hora que vai abrir a porta? Cuidado. Será que você é suficientemente sábio e poderoso para lidar com a tempestade lá fora? Eu não sou. Reconhecendo isso, eu posso ir atrás do capitão da embarcação da salvação. Deus me guia, me conduz e me salva. Que essa postura e essa posição esteja em todos nós, mesmo naqueles que lideram. Enquanto as águas não baixam, lembre, meu irmão, Deus se lembra de você e Deus conduz a sua vida. Em último lugar, última verdade: enquanto as águas não baixam, precisamos lembrar também que Deus se agrada do seu povo. Versos 20 ao 22, eu peço que a igreja leia uma última vez, por favor, e nós iremos concluir a exposição, tá certo? Levantou Noé durante a pandemia, naquele período de isolamento mais pesado, as pessoas estavam confinadas, as que podiam, foi feita uma pesquisa, e a pesquisa perguntava assim: dentre os lugares que você não pode ir hoje, por causa do isolamento social, qual é o primeiro que você desejaria ir assim que fosse abertas as portas de novo e fosse liberado o livre trânsito entre as pessoas? Sabe qual foi o primeiro lugar que você chutaria? Igreja. Primeiro lugar. As pessoas diziam: quando eu puder voltar ao convívio comum, o primeiro canto que eu quero ir é a igreja. Eu não sei se isso foi verdade em todos os casos. Na nossa igreja eu percebi muita gente chegando. Não sei se foi isso. Talvez, se a pesquisa fosse realmente fidedigna, as igrejas estariam bem mais lotadas, Mas tudo bem. Eu quero que você perceba que, mesmo que nem todos tenham feito isso, depois que a vida voltou à normalidade, isso foi exatamente o que Noé fez. Isso é exatamente o que os crentes devem fazer. Assim que for possível, no meio das provações, que às vezes nos impedem, mas se não nos impedirem, se o chão aparecer, se a água baixar, você corre para a presença de Deus, para prestar sacrifício de adoração e culto. Essa foi a primeira coisa que Noé fez. O verso 20 vai dizer que ele levanta um altar ao Senhor. Ele pega os animais limpos, lembra da pregação da semana passada? Ele precisava desses animais. Aves limpas, ele oferece holocausto sobre o altar. E o que acontece aqui agora é impressionante. Esse texto ele vai dar uma das visões mais concretas de como deve funcionar o culto a Deus. Olha só, o texto vai dizer que Deus aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo:
não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Deixa eu contextualizar isso aqui para ficar mais forte a cena. É como se durante os dias que antecederam o dilúvio, as narinas de Deus só captassem o cheiro do pecado, do mundo que está apodrecendo em desobediência e rebeldia. As narinas de Deus, usando a ilustração aqui, somente inalavam o cheiro de morte. Depois do dilúvio algo muda. Você vai dizer, como assim algo muda? Não morreu todo mundo? Quando as águas baixam, você não vai ter corpos ali espalhados? Mas o que faz Deus sentir um cheiro agradável é o sacrifício prestado. Por favor, você consegue perceber o evangelho aqui? Deus não sentiu o cheiro agradável quando Noé obedeceu e construiu a arca. Deus não sentiu o cheiro agradável quando Noé entrou na arca com a sua família e com os animais. Deus não sentiu o cheiro agradável quando Noé só saiu quando ouviu a voz de Deus. Deus sentiu o cheiro agradável quando o sacrifício foi apresentado. É o sacrifício que agrada a Deus. Não é as nossas obras que produzem essa sensação no céu. É a obra de Cristo, o sacrifício perfeito que foi entregue por nós. É o Filho de Deus, na sua vida perfeita, a sua obediência. Dele sai o aroma que faz o céu ficar satisfeito. É quando a gente presta sacrifício e a gente lembra que Deus está satisfeito conosco por causa do sacrifício, por causa da adoração que confia na obra de Cristo. Deixa eu aplicar isso aqui para as nossas vidas hoje, aqui e agora. Existem momentos e circunstâncias que passamos, que nós nos perguntamos: será que Deus se agrada de mim? Tanta coisa acontecendo, estou sofrendo tanto, tantas portas fechadas, tantas feridas. Será que Deus se agrada de mim? Uma das coisas assim mais enganosas que a gente pode fazer, peraí, deixa eu ver se Deus se agrada. Eu dei o dízimo esse mês. Deixa eu ver se Deus se agrada. Eu quase não briguei com a minha esposa esse mês, só umas 14 vezes. Deixa eu ver se Deus se agrada. Eu declarei o imposto de renda e não soneguei quase nada. Deixa eu ver se Deus se agrada. Faz bem uma semana que eu não minto para ninguém. Olhar para nós mesmos e a nossa ética talvez seja um exercício natural que muitas vezes fazemos nesse tipo de questionamento. Mas a resposta não vai estar ali. Sabe quando eu sei que Deus se agrada? Quando eu venho na casa de Deus, eu presto culto e eu sou lembrado que Deus se agrada de mim por causa de Cristo. A gente precisa ouvir isso toda semana. É interessante que no momento na nossa liturgia a gente não tem momento de celebrar os nossos feitos e a nossa santidade. Procure isso na liturgia, você não vai achar. Na nossa liturgia você é lembrado do seu pecado e depois você é lembrado da salvação e da graça de Cristo, porque é esse aroma que sobe ao céu. E somos lembrados hoje duplamente na mesa do Senhor que Deus se agrada de nós. Não olhe para a tempestade, ela vai mentir para você. Olhe para a mesa do Senhor, ela vai falar a verdade do seu coração. Não olhe para o abismo, olhe para a cruz. Olhe para a arca, olhe para o altar. Deus termina fazendo uma promessa a Noé. A aliança que garante que o mundo não vai se desfazer mais, que vai ter sementeira, que vai ter frio e calor, inverno e noite, até que Deus cumpra o seu propósito de salvação. Até que o último eleito seja alcançado, não vai haver um dilúvio nessa proporção mais. Deus promete essa manutenção. Sabe o que Ele diz para nós a partir de um texto como esse? Ele se agrada de você por causa de Cristo. As suas narinas estão pacificadas. E é por isso que o seu mundo não vai ser destruído. Às vezes parece que vai,
Parece. Será que não pareceu quando as águas cobriam tudo? Às vezes recebemos notícias que nos fazem desabar. Mas eu quero que você saia daqui nessa noite com a convicção: o seu mundo não vai ser destruído. Deus se agrada de você. Ele cuida de você. Ele conduz a sua vida até que as águas baixem. O que nos compete é fortalecer o coração com essas verdades. Sempre que eu esqueço, é como se as águas lá de fora entrassem dentro da embarcação. Isso é muito perigoso. Alguém já disse, né? O problema não é o barco estar no mar. É quando o mar está dentro do barco. Eu preciso lembrar da salvação. Eu preciso lembrar da aliança. Eu preciso lembrar das promessas de Deus. Eu preciso lembrar do seu coração compassivo. Eu preciso olhar para o altar. Eu preciso olhar para a cruz. Eu preciso olhar para a aliança. Eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. Tire os olhos do dilúvio, ele vai passar. Olhe para o altar, ali tem comunhão eterna. Aquilo não vai passar. Não olhe para a fumaça do mundo antigo que está sendo destruído. Isso vai passar. Olhe para a fumaça que sobe da adoração. É essa a realidade que vai perdurar quando todas as outras se desvanecerem. As águas vão baixar. Até lá, confie no cuidado. Confie na condução. E confie na obra de mediação de Jesus Cristo. Ele se agrada de você, se você está em Cristo. Vamos lembrar disso mais uma vez nessa noite. Deus sabe da nossa necessidade. Ele fala na liturgia, Ele fala na pregação, e Ele falará hoje na mesa mais uma vez. Deus sabe da nossa necessidade. Que você saia lembrado e fortalecido nessa noite.